terminando e você precisa planejar a sua dissertação, porque ano que vem é o ano da entrega e aí não tem mais jeito. Você também tem essa dúvida? Vamos aproveitar então esse mês para começar o próximo ano já com o pé direito? Eu sou a Amália e no Pesquisa na Prática de hoje eu vou mostrar aqui na prática como fazer o planejamento de uma dissertação e como você pode se organizar então usando um planner que a gente fez especialmente para você. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Sim, a gente às vezes não sabe nem para que lado se assopra, né? Digamos que você entrou no mestrado, já até fez o seu projeto de pesquisa, já apresentou para sua banca de qualificação, mas geralmente nesse momento a gente empaca e aí não consegue seguir adiante para finalizar a nossa dissertação. Então, no Pesquisa na Prática de hoje, eu vou mostrar na prática, usando um planner que a gente desenvolveu, como que você pode, então, se organizar para fazer os próximos passos e finalizar a sua dissertação. O que é uma dissertação? Você sabe o que é uma dissertação? Até a gente já falou aqui no canal sobre o que é uma dissertação. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima desse vídeo. Mas se você já fez o seu projeto de pesquisa da dissertação, já passou pela banca de qualificação, agora é só colocar em prática aquilo que você já fez no seu, já pensou, já planejou no seu projeto de pesquisa. Nada mais é do que coletar os dados, analisar os dados, pensar nos resultados, nas discussões e escrever as considerações finais. E é isso que eu vou mostrar hoje aqui nesse planner, na prática, como que você pode se organizar. Se você não sabe o que é um projeto de pesquisa ou está nessa fase de se organizar para fazer um projeto de pesquisa da dissertação, o último vídeo dessa série de vídeos que a gente está falando sobre planejamento, eu falei sobre projeto de pesquisa. Então, se você está nessa fase, clica aqui no cardzinho e assiste esse vídeo sobre projeto de pesquisa que serve para qualquer projeto, incluindo o projeto de dissertação. Mas se você já passou dessa fase, já tem o seu projeto pronto, qualificado, agora é colocar em prática a sua pesquisa, você vai precisar então se organizar para coletar os dados, analisar os dados, pensar sobre os resultados, escrever as discussões e as considerações finais para então escrever e finalizar a sua dissertação. E é isso que eu vou mostrar aqui na prática com esse planner que a gente desenvolveu especialmente para você. É um presente de final de ano que a gente está disponibilizando. Então, clica aqui embaixo na descrição desse vídeo para poder fazer o download desse planner. E se você é novo aqui no nosso canal, aproveita também, clica aqui embaixo e já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E sempre dá uma olhadinha em todas as descrições dos nossos vídeos, porque a gente sempre deixa links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Então, na prática, como é que a gente vai fazer? A ideia desse planner é um planner genérico que funciona para qualquer ano, mas eu vou fazer para o ano de 2022. Digamos que eu acabei de qualificar o meu projeto de pesquisa da dissertação e eu tenho todo o ano de 2022 para concluir a minha pesquisa. Então, eu tenho 12 meses para concluir a minha dissertação e entregar, digamos que meu prazo final de defesa da dissertação seria 30 de dezembro de 2022. Claro, esse aqui é um prazo genérico, é um exemplo genérico que eu estou dando para você entender mais ou menos as janelas temporais. Você vai precisar, claro, fazer adaptações de acordo com a sua situação, de acordo com os seus prazos. Mas eu acho que na prática fica um pouco mais simples de você entender como você pode se organizar. Então vamos lá, eu tenho aqui então o registro futuro. Isso aqui é baseado nos conceitos do Bullet Journal, do Journal Bullet, né? Diário em tópicos, que a gente tem então esse registro futuro, ou seja, aqui a gente sempre vai anotar tudo o que a gente quer fazer nos próximos meses, e aí a cada mês, quando a gente for montar o planejamento do mês, a gente consulta essas folhas aqui do nosso registro futuro. E ao longo da sua organização, você pode sempre voltar para o registro futuro e ir marcando o que você vai precisar fazer nos próximos meses, porque fica tudo aqui centralizado. Claro, se você quiser fazer numa versão digital, num Word, em algum aplicativo, fica bem à vontade. Aqui a gente usou o papel para mostrar como fazer isso na prática, fica um pouco mais simples e mais acessível. Então vamos lá, eu tenho aqui o registro futuro, eu tenho aqui janeiro, fevereiro e março, até vou marcar aqui 2022, que é o nosso exemplo. Aqui eu tenho abril, maio, junho, 2022. Aqui eu tenho julho, agosto, setembro, 2022.
E aqui eu tenho outubro, novembro, dezembro de 2022, ok? Esse aqui é o meu prazo final. Então, o que eu vou fazer? Eu vou anotar, eu sempre começo o planejamento de trás para frente, fica mais fácil de planejar. Então, eu vou colocar aqui o meu prazo final. Entrega de dissertação. Pronto. Se aqui é a entrega da dissertação, o que eu preciso fazer logo antes da entrega da dissertação? Revisar, fazer os últimos ajustes e formatar. A gente sempre esquece de separar tempo para isso. Então, o que eu vou fazer aqui no final de novembro? Revisar, ajustar, formatar. Geralmente, antes disso, a gente tem que enviar uma última versão para o orientador ou para a orientadora para eles darem uma olhada, né, e trazerem sugestões para a gente fazer os últimos ajustes. Então, a gente pode colocar aqui no início de novembro, enviar versão final para o orientador. Pronto. Se eu vou enviar a versão final aqui no início de novembro, em final de outubro, eu vou finalizar o texto. Que é fazer aquela última leitura, tirar os comentários, tirar marcações, deixar mais limpinho, mais organizadinho para poder enviar para o orientador e para o orientador. O que mais que eu preciso fazer? Vamos lá, eu preciso coletar os dados, eu preciso analisar os dados e a gente geralmente esquece de fazer essa etapa, porque muitas vezes a gente perde um tempão fazendo a coleta de dados e aí deixa uma semana para fazer a análise. E não dá, a gente precisa de tempo para matutar, para queimar neurônio com as nossas ideias em relação àqueles resultados para poder aprofundar a discussão. Senão o que acontece? Só coleta os dados, faz uma análise superficial, envia para a banca e o que diz? Ah, tá superficial, ah, você não aprofundou as discussões, ah, você não apresentou discussões. Óbvio, você não deu tempo para isso. Então, a minha sugestão é separe no mínimo um mês para fazer as discussões e uma semana para poder escrever considerações finais. Amália, uma semana para escrever considerações finais? Sim, geralmente você escreve no último dia antes de enviar para a orientadora. Confessa para mim, é ou não é? É, né? Mas não, você tem que esperar um tempo para poder escrever as considerações finais com calma, realmente pensar nas limitações do trabalho, realmente pensar nas sugestões de futuras pesquisas, para dar tempo ao tempo. Então, assim, separe uma semana para poder escrever as considerações finais. Então, eu vou deixar para outubro escrever considerações finais. E, claro, ao longo do momento em que você estiver pensando nas discussões, já vai surgindo insights do que você pode escrever nas considerações finais. Às vezes você está escrevendo lá a tua análise, as tuas discussões, e você pensa, ah, mas isso aqui é uma limitação do meu trabalho. Já coloca um tópico, ah, vou precisar escrever sobre essa limitação nas minhas considerações finais. Ou você está pensando lá nas discussões e, né, tem uma ideia de sugestões de futuras pesquisas. Já coloca um tópico bem pequenininho lá nas considerações finais. Falar sobre tal sugestão de futura pesquisa. Quando você for realmente escrever as considerações finais, você já tem vários tópicos onde você só vai organizar esses tópicos, então, para escrever realmente a seção, o capítulo de considerações finais da sua dissertação. Legal a gente ressaltar também que você vai precisar fazer alguns ajustes no seu projeto de pesquisa, ou seja, reescrever sua introdução, fazer alguns ajustes na revisão de literatura e provavelmente reescrever o método agora colocando o que você realmente fez na prática para coleta e análise dos seus dados. Eu sugiro que você também faça isso aqui no mês de outubro, né? Revisar projeto. Por quê? Porque lá adiante, né, agora a gente está aqui, né, planejando outubro, mas em janeiro, ou seja, o próximo mês, você vai ter um tempo ali para se organizar, de repente ajustar a revisão de literatura. Então aqui o revisar o projeto é revisar o projeto mesmo, é reescrever o método, ajustar o que for necessário, que tem tudo a ver com finalizar o texto. Eu vou ter de setembro a janeiro para fazer o quê? Para fazer a análise dos meus dados, pensar nas discussões, que é muito importante, fazer a minha coleta de dados. Então, o que a gente vai fazer? Separa pelo menos uns 2 meses para as discussões. O que são as discussões? É quando a gente olha os resultados que a gente obteve na nossa pesquisa, independente do tipo de pesquisa, seja qualitativa, seja quantitativa, seja a abordagem que você estiver adotando, você olha para aqueles resultados e aí volta para a literatura e tenta ver o
que bate, o que concorda, o que não concorda, o que é novo, né, nos seus resultados que na literatura ainda não foi apresentado. Então você vai precisar reler artigos, revisar o seu capítulo de revisão de literatura. É um momento para pensar, para matutar, você precisa desse tempo. Então dê esse tempo para aprofundar as discussões da sua pesquisa. Eu até já falei aqui no canal sobre a diferença entre resultados e discussões. Eu vou deixar o cardzinho desse vídeo aqui em cima se você ainda não assistiu. Então vamos lá. Discussões dos resultados. Então aqui eu vou ter 2 meses para reler a literatura, para tentar identificar o que os meus resultados apresentam, o que na literatura é novo ou não é, para poder fazer essas relações. Aí eu tenho o quê? Eu tenho mais 2 meses para poder fazer a análise. A malha 2 meses? Sim, não subestime o tempo que você vai levar para poder fazer as suas análises, independente da abordagem da pesquisa que você está fazendo. É algo que você realmente precisa se debruçar, pensar, fazer. Pode ser que você tenha a oportunidade de fazer a análise conjuntamente com a coleta de dados. De novo, são ajustes finos que você vai fazendo no seu planejamento. Aqui eu estou fazendo uma sugestão mais genérica. Então vamos lá, análise e análise 2 meses. O que geralmente acontece, o pessoal faz? Vai fazer a análise aqui em novembro para entregar em dezembro. Por isso que fica superficial, por isso que fica rápido, por isso que dá todo aquele problema. Então, se organize com tempo para pensar nas discussões da sua pesquisa e pensar na análise, fazer a sua análise de forma bastante calma e aprofundada da sua dissertação. E aí, então, eu vou ter quanto tempo para coletar dados? Eu tenho de maio a fevereiro. Eu tenho 4 meses para coletar os dados. Eu vou me organizar, vou fazer uma agenda, dependendo do tipo de técnicas de coleta de dados que eu estou adotando para minha pesquisa. Então, eu tenho 4 meses para coleta de dados. Coleta. Então, o que eu vou fazer? Dependendo das técnicas de coleta de dados que eu adotei para minha pesquisa, eu vou me organizar, vou preparar meu roteiro de entrevista. Se eu estou fazendo formulário, eu vou organizar meu formulário, vou preparar, vou revisar as questões, vou enviar para uma pessoa para ela, enfim, fazer uma avaliação se meu formulário faz sentido ou não faz. Enfim, vou fazer toda a preparação para minha pesquisa para poder, então, coletar esses dados até, no máximo, maio, né, para eu poder então finalizar a minha coleta de dados. E aí aqui em janeiro eu vou fazer o quê? Eu vou fazer toda a preparação da minha pesquisa. Eu vou revisar o meu projeto, talvez fazer alterações se for necessário, se for pedido na banca de qualificação, talvez fazer algumas leituras necessárias para me preparar para a coleta de dados. Eu vou organizar a casa para poder então fazer a coleta de dados com tranquilidade. Então eu vou colocar aqui organização, né, pré-prática, vamos dizer assim, pré-aplicação da pesquisa. E aí, pronto, então eu tenho aqui um cronograma bem direitinho para eu poder me organizar e colocar em prática a minha dissertação depois da banca de qualificação. Acho que assim fica um pouco mais fácil na prática como você pode se organizar. De novo, você tem que adaptar essa sua organização de acordo com o prazo que você tem disponível. Ah, mas eu tenho menos tempo, eu não tenho 12 meses certinho, eu tenho 7 meses, eu tenho 8 meses, mas eu já coletei os dados. Opa, então você vai fazendo adaptações para poder se organizar e entregar com calma e com tranquilidade uma dissertação bem feita. Espero que vocês tenham gostado, então, dessas dicas, que agora fique muito mais simples, muito mais fácil de você colocar em prática a sua dissertação depois de passar pela banca de qualificação, que eu sei que a gente fica bastante angustiado. Se está passando por essa fase, não está, essas dicas ajudou você a planejar para começar o próximo ano com o pé direito? Deixa aqui nos comentários, eu adoro saber. Aproveita e já baixa o planner que a gente fez especialmente para você, para poder se organizar para o próximo ano. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Até!